Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu quero compartilhar com você uma experiência que eu estou tendo, que é a da leitura deste livro. Como se tornar inesquecível, de Dale Carnegie. Eu comprei esse livro em 14 de agosto de 2017. E curiosamente, embora eu tenha passado os olhos de maneira muito rápida em algumas das suas páginas durante esse tempo que eu tenho, só agora eu resolvi começar a lê-lo mesmo de maneira continuada. E eu comecei então a observar alguns pontos caros para mim, especiais para mim. Um deles é em relação ao título. Embora eu tenha apreciação por esse tema, eu goste de temas que são classificados como de autoajuda, eu achei esse título curioso, Como se tornar inesquecível, e era uma curiosidade também um pouco incômoda. Não sei explicar porquê. E aí eu fui investigar um pouco mais o título. Então, assim, em inglês, o título mesmo desse livro é Como se tornar a pessoa de quem todos se lembram e a quem ninguém consegue resistir. Seja é interessante. Make yourself unforgettable. Eu não sei pronunciar o inglês, ok? Mas para que vocês saibam o que é que eu estou lendo aqui, né? Que seria o título original em inglês. Make yourself unforgettable. How to become the person everyone remembers and no one can resist. Deve ter ficado horroroso para quem assistir, quem sabe o inglês. Mas então esse é o título, Como se tornar inesquecível. Como se tornar, seja inesquecível, eu acho, né? Como se tornar a pessoa de quem todos se lembram e a quem ninguém consegue resistir. Bom, vamos caminhar. Então, lendo esse título, eu achei assim, muito curioso, porque, na verdade, aqui nós temos o que seria o seguinte: como se tornar uma pessoa de classe, levando-se em conta qual é o tema e como o livro desenvolve, como o autor desenvolve esse tema no decorrer do livro. Então o título poderia ser Como se tornar uma pessoa de classe. Então comecei a ler de maneira assim curiosa, né? A introdução, e aí o primeiro capítulo. No primeiro capítulo eu fiz destaque para algumas partes do texto. Logo de cara eu pensei, bom, como se tornar uma pessoa de classe seria o título. O que é ser uma pessoa de classe? Para categorizar, eu preciso ter uma definição, um conceito do que seja classe, para enquadrar alguém nessa categoria. Então, eu tenho aqui, já no primeiro capítulo, a explicação de que classe é a energia rara que torna as pessoas verdadeiramente inesquecíveis. Beleza. Conceituado pelo autor, ele também diz que classe é mais fácil de reconhecer do que definir. Achei bastante interessante. E ele promete que esse livro vai ajudar você a se tornar uma pessoa de classe em todas as áreas da sua vida. Achei ousada essa proposta. Em todas as áreas da sua vida. Achei realmente ousada. Mas é um bom desafio. E aí, à medida em que avança, o autor explora no texto um aspecto interessante. Ele diz que
uma das características que torna alguém uma pessoa de classe é a competência de proporcionar o sucesso para os outros. Isso é incrível, né? Então, ser uma pessoa de classe é sinônimo de ser uma pessoa altruísta, de ser uma pessoa que se ocupa com o pensamento do outro a fim de proporcionar bem-estar e promover benefícios ao outro. Isso é altruísmo. O altruísmo é a oposição do egoísmo. O egoísta cultua o seu próprio ego, prioriza o seu próprio ego em detrimento de tudo ou todos que estejam à sua volta. E o altruísta, ele sai de dentro de si mesmo e se volta para o outro, para dar atenção, para observar as necessidades e, quiçá, oferecer algum tipo de auxílio. Legal. Então, achei muito interessante. Ser uma pessoa de classe parece realmente algo bastante interessante. E, continuando então na leitura, o autor diz que as pessoas de classe são aquelas que conseguem comunicar com clareza quem elas são e qual é a visão que elas têm. Achei bacana isso. E ele continua dizendo que as pessoas de classe falam em termos de visão. E uma outra característica dessas pessoas é serem grandes comunicadoras. E aqui diz que para ser grande comunicador são exigidas duas qualidades distintas. A primeira é o otimismo e a segunda é simplicidade na comunicação. Simplicidade ao expor sua visão, de tal modo que todos possam compreender. Muito interessante, não é? Ok, muito interessante. Aí, resumo mesmo aqui, o que eu estou fazendo desse primeiro capítulo é um resumo bem resumido, bem espremido. A gente finaliza dizendo o seguinte: um indivíduo inesquecível gosta de ajudar os outros a se tornarem versões melhores deles mesmos. Ou seja, uma pessoa de classe gosta de ajudar os outros a se tornarem versões melhores deles mesmos. Se é assim, eu só tenho algo a fazer. Que tal eu e você, nós, nos tornarmos pessoas de classe? Você vem comigo?